Olá, esse é o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma. Eu sou Rômulo Contígio e é um prazer ter você aqui conosco nesse episódio destinado à comunidade médica, falando de câncer de próstata com dois profissionais incríveis. Segue a gente nas principais plataformas digitais e me acompanha hoje, que nós vamos agora para um segundo episódio, como eu havia prometido, falando de tratamento e da questão ativa da próstata, né? Com o Leopoldo e o Giovanni, dois médicos incríveis. Muito obrigado por terem retornado aqui ao nosso próximo episódio. Eu que agradeço. Prazer é nosso. Falar de tratamento da próstata é um tema bastante interessante, não só para a nossa comunidade, como para todo mundo. Como que se começa a se desenvolver, Leopoldo, por favor, o tratamento de um câncer de próstata? Bom, depois da biópsia, claro que é necessária uma biópsia para confirmação do diagnóstico, não basta apenas a suspeita. Então a gente vai primeiro analisar o paciente. Esse paciente está rígido? Será que ele tem pelo menos 10 anos de expectativa de vida? Ele tem comorbidades? Ele é diabético? O que ele tem? Bom, o paciente ele não tem condições. Você acha que ele não vai sobreviver mais que 5 anos? Será que vale a pena a gente tentar fazer uma vigilância ativa ou watchful waiting até só observar? Ou vale a pena fazer uma prostatectomia radical? Acho que não. Então, para cada paciente hoje em dia, você tem que customizar, analisando o perfil de cada uma e as necessidades. Então, hoje, basicamente, você trata quem? Aquele paciente que tem mais de 10 anos de sobrevida, baseado nas comorbidades, e também vendo o tipo de categoria que ele se encontra. Esse paciente é de alto risco, a doença está metastática ou localizada? Esse paciente tem um tumor muito agressivo, então tem linfonodos pélvicos comprometidos, então o tratamento passa por esse detalhamento e essa escolha, e isso deve ser junto com o paciente. Você tem que perguntar a ele e ver o que ele está disposto a fazer. Esse detalhamento que você diz é uma das coisas mais importantes dentro do tratamento, correto? É dessa forma que você consegue ser minucioso no diagnóstico para um tratamento como esse, não é? Sim, você tem um câncer de próstata, você tem que primeiro estadiar. Será que ele está localizado? Geralmente, pacientes com PSA mais baixo, geralmente está localizado. Mas, basicamente, né, Giovanni, a gente parte para fazer a gente se baseia na ressonância magnética que a gente fez antes da biópsia. O que você faz de estadiamento, Giovanni? Geralmente o toque, né, o PSA, isso já ajuda no estadiamento. Um PSA mais alto sugere um tumor, às vezes, já fora da próstata. E a ressonância para fazer o estadiamento loco-regional. Existe ainda a cintilografia óssea ou o PET de PSMA para você estadiar a distância se o tumor já saiu da próstata. A gente usa isso geralmente para tumores de médio e alto risco, né? Quando o PSA já está alto, ou quando é um Gleason mais alto, 7 ou para cima, a gente costuma fazer até para trazer uma segurança para o paciente que a gente não está oferecendo o tratamento errado para ele. Vou aproveitar que você falou de risco. O que determina o risco baixo, intermediário ou risco avançado? Então, basicamente, o toque, se o tumor é maior no toque, já está saindo da próstata, isso aumenta o risco. O PSA, acima de 10, ou principalmente acima de 20, já é um câncer de altíssimo risco. E o score do Gleason na biópsia. Então, o Gleason 6 a gente chama de baixo risco. Existe uma outra classificação, que é a ISUP também, que a gente usa, que é uma classificação secundária que a gente até tem usado mais. Mas o Gleason 7 a gente chama de risco intermediário, intermediário de progressão da doença, de metástase, de trazer uma consequência ruim da doença para o paciente. E Gleason 8, 9 e 10 de alto risco, né? O ISUP vai de 1 a 5, é um detalhamento mais da biópsia, não sei se cabe aqui falar disso, mas acho que isso que o Leopoldo comentou antes é muito importante, né? A gente entende muito do câncer de próstata, né? Se perguntar para mim, para ele ou para um urologista que trata bastante isso, então o câncer de próstata na nossa cabeça está mapeado, mas o paciente, a expectativa dele, a expectativa de vida dele, se é um paciente idoso, existem algumas escalas de fragilidade que a gente deve aplicar para entender se aquele paciente, às vezes ele parece frágil para a gente, na hora que você vai ver ele não é tão frágil, e você às vezes pode estar deixando de oferecer um tratamento curativo para ele, ele vai viver o suficiente para ter problema com a doença, e o contrário também é verdade. Às vezes é um paciente que não parece frágil, a gente acaba oferecendo um tratamento que é um tratamento até excessivo para ele, que tem uma expectativa de vida ou uma fragilidade maior do que a gente está imaginando, né?
Então, a gente tem que sempre olhar o tumor, mas olhar o paciente e a decisão sempre é compartilhada com o paciente. E até porque os homens têm essa questão da castração, né? O que se promove no câncer de próstata, né? A castração hormonal, a questão da impotência. Como que funciona isso? Bom, a castração, na verdade, é um temor dos pacientes. E não só a castração, mas a própria cirurgia de ablação, de retirada da próstata, a prostatectomia, pode levar à disfunção erétil, né? Muito se fala se, com o robô você tem níveis menores de disfunção erétil. Eu diria que talvez sim, mas é uma coisa que, pouco, o que eu vejo mais é em relação ao controle da continência. Você tira som dos pacientes no robô, operados com robô, você vê uma continência mais precoce. Mas a disfunção erétil é um grande trauma dos homens, né? Ninguém quer operar e ficar com disfunção erétil. Mas não existe nada 100%. Você tem que alertar o paciente que você operando, eventualmente você pode evoluir com essa condição. Mas o que eu acho mais chato ainda é perder urina, né? A incontinência é uma coisa que realmente deprime o indivíduo, ele tem que usar fralda, né, eventualmente. Então, às vezes colocar um esfíncter artificial em casos severos. Então, você tem que deixar o paciente bem alertado, porque o político pode prometer e não cumprir e ninguém vai cobrar, mas o médico não, ele vai lhe questionar. Não fui avisado disso. Então, uma boa conversa pré-tratamento é sempre primordial, né? E como o Giovanni falou, a gente faz o estadiamento, eu me baseio muito na ressonância que a gente fez para fazer a biópsia, ver se o tumor está dentro da próstata, ele está encostado na cápsula, ele está perfurando a cápsula. Será que eu posso preservar os dois nervos, porque tem nervos erigênicos de um lado e de outro? Vamos supor, se um tumor está invadindo o lado direito, a cápsula, aquele nervo já foi, ele está intimamente grudado. Eu costumo falar para os meus pacientes que a intimidade do nervo com a próstata é que nem a fímbria da banana. Sabe aquela tirinha que você tira? Ele está tão grudado como aquilo ali, é tão frágil quanto aquilo. Então, mesmo você preservando, pode ser que ele não recupere a ereção. Então, isso tudo você tem que alertar. Olha, esse lado direito, talvez eu não preserve. Você vai ter só um lado, um estímulo de um lado. Então, essa conversa é sempre muito importante. Então, estadiamento pré-operatório, ver se de alto, baixo risco. E, além disso, você tem uma biópsia. A biópsia é uma amostragem. É que nem você tem um caminhão. Você quer saber se ali tem alguma coisa ruim, você fura algumas sacas. Você faz uma amostragem, mas justamente, de repente, aquela saca que você furou não contém, digamos, uma droga. Então, na biópsia também, às vezes, até 30%, você acha que o Gleason é menor, um tumor mais bobinho na biópsia, quando vem a peça, ele tem um prognóstico pior, é um tumor mais agressivo. Isso também tem que dizer da possibilidade de necessidade de tratamento com radioterapia adjuvante, ou seja, após o procedimento cirúrgico. O OnConnect é destinado à comunidade médica, mas quando a gente vê vocês falando, dá vontade de querer saber tudo sobre isso, né? Porque é um tema que para o homem é incrível, né? Falando de castração, falando desse tratamento, de toda nessa vigilância ativa também que tem se tratando. Radioterapia, quais são as terapias que a gente pode estar adotando para isso? Por exemplo, na vigilância ativa, cirurgia, radioterapia, quais fatores determinam essa conduta? Bom, isso também depende se você vai procurar um urologista ou um radioterapeuta, né? Mas geralmente quem faz o diagnóstico é o urologista. Então, tumores localizados, tumores favoráveis que não estejam invadindo, por exemplo, estruturas adjacentes, órgãos adjacentes, tumores muito avançados, esse você não vai tentar operar, a não ser não por um intuito curativo, mas para controle do local. Às vezes, a gente não operava antigamente esses tumores muito agressivos. Hoje, uma coisa é você operar para reduzir o volume tumoral e o paciente não ter obstrução urinária, o paciente não ter obstrução, digamos, ureteral, não, ter que fazer uma nefrostomia, por exemplo. Mas sabendo de antemão que aquilo ali não vai ser curativo, vai ser para um controle local da doença. O paciente vai evoluir com metástases depois, né? Você opera tumores localmente avançados, Giovanni? Acho que tem que discutir muito bem com o paciente, né? O que é o ganho de sobrevida é muito limítrofe, né? Mas que realmente a gente que acompanha doentes até o final da vida, doenças localmente avançadas, a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Assim, o paciente sangra, ele fica obstruído, às vezes tem que fazer uma raspagem da próstata, uma enucleação ali da próstata para permitir que o paciente urine. Às vezes tem metástase óssea local que culmina com dor, então você tirar o grosso do tumor da região ali, tirar os gânglios em volta, nessa situação acho que ainda está indicado, né? Mas tem que ser muito bem conversado com o paciente, que é um paciente que tem alta chance do PSA não zerar no pós-operatório,
de você precisar fazer um tratamento adjuvante depois, com rádio ou com hormônio, terapia. Então, acho que hoje a gente está com esse para e a robótica isso ajudou um pouco também, né? É uma cirurgia um pouquinho menos mórbida, eu acho, do que a prostatectomia aberta, né? Ela sangra Menos. menos. Falando de robótica, você acha que o uso da robótica diminui o risco de impotência? Tem alguma coisa que possa estar ligado a isso? Os estudos não provam isso, né? A gente não tem ótimos estudos prospectivos, randomizados sobre esse tema, mas os poucos estudos que a gente tem sugerem que o controle oncológico do tumor é muito parecido, e a gente olha isso nos estudos em termos de PSA pós-operatório, margem cirúrgica, se veio negativo ou não. Em termos de potência sexual, a impressão clínica que eu tenho de consultório é que é melhor, mas sempre que existe uma nova tecnologia, que no caso é a robótica, né, isso existe muita pressão, né, para que a gente faça isso, e realmente os estudos não conseguem mostrar finamente que tem um grande ganho de potência sexual. Acho que como o Leopoldo falou, o grande ganho, que realmente é absurdamente diferente, é na continência urinária. E quando o homem fica incontinente e impotente, ele nem lembra que ele está impotente, porque a incontinência incomoda tanto de ter que usar fraldas, ele não quer sair de casa, para de ter compromissos sociais. Então, com a robótica, realmente, eu acho que o índice de incontinência urinária, que chegava a 10, 15% com a cirurgia aberta, já era um pouco menor com a cirurgia por vídeo, pura, sem o robô. Agora está em menos de 3%, né, nas últimas séries de robótica. E não só está menor, mas está mais precoce. Às vezes a gente tira a sonda no consultório com uma semana, 10 dias, e o paciente praticamente não usa o primeiro pacote de fralda que ele comprou. Isso era raríssimo com a cirurgia aberta. Às vezes tinha uma continência rápida, mas dificilmente chegava na primeira semana. Então a gente vê que a qualidade de vida dos pacientes no pós-operatório imediato melhorou muito. E por sangrar menos, é uma cirurgia por vídeo, com gás no abdômen, isso faz sangrar menos, né? A recuperação pós-operatória do paciente é muito melhor. O paciente vai para casa se sentindo muito bem. Às vezes o tempo de internação não muda tanto, 1 a 2 dias, mas a cirurgia aberta, como sangrava mais, o paciente ia para casa com 2 dias, às vezes um pouco cansado, com uma anemia leve. Isso com a robótica a gente raramente vê hoje. Não sei se é a impressão do Léo. Sim, sim. Com robótica a gente tem dado alta às vezes no outro dia. Sem dreno, sem nada, só com a sonda, né? É um avanço incrível, né, que está à disposição das pessoas. Isso está à disposição de todas as camadas sociais? Não. Veja bem, não existe robô para todo mundo no Brasil. É caro, né? São milhões de dólares se você comprar uma máquina. E as pinças também. As pinças são descartáveis e cada cirurgia você vai usando aquelas pinças e cada uso a máquina vai contando e mesmo que ela esteja boa, você não consegue utilizar mais aquilo. O chip queima, As né? terapias medicamentosas são a solução para esse caso? Não, a gente opera laparoscópico aberto. Por exemplo, no ICESP, onde a gente trabalha, Instituto Câncer em São Paulo, que pertence ao HC, à FMUSP, lá praticamente a gente não faz mais cirurgia aberta de próstata. Ou a gente faz robótica e, na maioria dos casos, laparoscópica, né? Os residentes quase não estão mais operando cirurgia aberta para próstata e acho que a tendência também vai ser para fazer, quando você tirar cistectomia, para tirar a bexiga, acho que vai por esse caminho também. Vou fazer uma pergunta aqui, até mais técnica, dentro do tratamento cirúrgico. LUTS, HPB, quais são os efeitos sobre essa função, né? Tanto da função ejaculatória, quais são os efeitos desse movimento, desse medicamento, desse tratamento? Então, a gente sempre explica para o paciente, acho que isso é até um grande benefício do Novembro Azul, que muito paciente chega para a gente com medo do câncer de próstata para fazer o rastreamento, mas cabe a conversa do urologista, como o Leopoldo já falou, de perguntar de sintomas urinários. E apesar do câncer de próstata ser muito prevalente, né, praticamente o mais prevalente entre os homens, tirando o câncer de pele, a doença benigna é ainda mais prevalente que o câncer, muito mais prevalente. Então, essa conversa, inclusive quando o paciente não acompanha com o urologista, é importante do clínico ter, do cardiologista. Não adianta ter o PSA ótimo e o toque normal, ou às vezes não fazer o toque e não perguntar como é que ele está urinando. Às vezes ele está com uma sonda, de tão travada que está a urina por doença benigna. Né? Que a doença benigna realmente é quem traz os sintomas mais precoces. E no fundo, os tratamentos, eles são muito diferentes, né? Em geral, doença benigna, a primeira linha de tratamento, diferente do câncer, ela é medicamentosa. Então, se o paciente tem sintomas, está incomodado, ou está com alguma repercussão no trato urinário, está espessando a parede da bexiga, ou está sobrando muita urina,
a gente tem indicação de realizar o tratamento da doença benigna, independente do paciente ter câncer ou não. Aí entram as medicações, que a primeira linha de tratamento são os alfa-bloqueadores, que relaxam a musculatura que entremeia as glândulas da próstata, e com isso facilita o jato urinário de sair, e é o remédio que geralmente tem um alívio mais imediato dos sintomas. Para próstatas um pouquinho maiores, acima de 50 a 60 gramas, os consensos sugerem da gente usar uma combinação, que é o alfa-bloqueador, que é a doxazosina ou a tansulosina. Nos Estados Unidos tem a alfuzosina, né, que é um outro, até um pouco mais novo, junto com uma finasterida ou uma dutasterida, que aí é uma droga que age na glândula mesmo. Lógico que ela tem um efeito de reduzir um pouquinho a glândula de próstata, de 15% a 25%, mas o alívio de sintomas não é imediato, demora de 2 a 3 meses para fazer efeito. E isso é importante a gente alertar o paciente, isso pode sim influenciar o diagnóstico. Isso se confunde muito nos estudos, né? O paciente que tem HPB tem mais câncer de próstata. Então, na verdade, a gente tem que explicar para o paciente que se ele está usando uma finasterida ou um similar, o PSA dele vai cair pela metade já depois de 2, 3 meses. Isso às vezes confunde o diagnóstico. Então, se eu tenho um paciente que tem uma próstata de 40 gramas ou 50 gramas e está usando uma combinação de remédios, e o PSA dele está vindo 2, eu tenho que saber que o PSA dele, na verdade, é 4, não é 2. E isso, às vezes, o paciente não está acompanhando, às vezes, com o urologista, isso confunde os médicos, né? Então, é importante a gente fazer isso, porque isso pode... meu PSA está 4, está normal. Não, seu PSA está 8, não está 4. Se você usa uma finasterida, seu PSA está 8. Isso é só uma alteração no exame de sangue que o remédio faz. Agora, quando o paciente tem intolerância aos remédios ou tem algumas complicações da doença benigna, aí a gente indica as cirurgias para doença benigna de próstata, que no fundo são bem diferentes da cirurgia de câncer, porque a gente não quer passar perto daqueles nervos que o Leopoldo falou. A gente vai tentar enuclear o miolo da próstata, por dentro do canal, geralmente, quando a próstata tem até 90 a 100 gramas, né? Quer falar um pouquinho dos tratamentos cirúrgicos, Léo? Bom, para HPB, para obstrução, a gente faz tratamento, uma ressecção transuretral, basicamente. Literalmente, o pessoal fala raspagem da próstata. Isso a gente chama de RTU de próstata quando é doença benigna, mas a cirurgia similar que a gente faz quando tem câncer, a gente chama de tunelização. Mas é a mesma cirurgia, só que você já sabe que aquela tunelização foi para um paciente oncológico, a RTU tradicional foi para um paciente benigno, né? Eventualmente você pode até achar, em alguns casos, no material ressecado, um tumor. Pode acontecer, mesmo que você não suspeite. Mas essas cirurgias são muito efetivas. Agora, basicamente, em paciente oncológico que já tem um diagnóstico, a gente utiliza, às vezes, tansulosina em algumas situações. Paciente que está em vigilância ativa, né? Paciente que fez bracterapia, que é um implante de sementes radioativas na próstata para controle de tumores de mais baixo grau, ou paciente que fez uma radioterapia e está urinando mal. Porque você tem que ver que com a radioterapia o tumor vai retrair, ele vai murchar, e ele pode gerar fibrose, e às vezes você pode usar essas medicações para ele urinar melhor nessa situação oncológica. Claro, quem fez cirurgia tirou a próstata, a gente não utiliza a tansulosina no caso. Olha, a riqueza de informações e detalhes de vocês realmente é um prazer ouvir e tenho certeza que quem está acompanhando o OnConecta também. Esse episódio sobre tratamento foi incrível. Eu agradeço a presença, agradeço a disponibilidade de vocês, Dr. Leopoldo, Dr. Giovanni, estar aqui com a gente no OnConecta, dando essas orientações para essa comunidade, trocando esses assuntos tão relevantes. Muito obrigado pela participação. Eu que gostaria de agradecer essa atitude, essa iniciativa da Eurofarma por nos convidar e falar sobre um tema que é a gente gosta tanto de falar e eu acho que é de utilidade pública número 1. Número um. Eu agradeço demais a presença dos dois. Foi uma honra para nós. Obrigado. Esse foi o OnConecta Podcast, o podcast da área da oncologia da Eurofarma, falando sobre o câncer de próstata. Segue a gente nas principais plataformas digitais e até o próximo OnConecta.